Minnesota Timberwolves 112-107 para cima do Oklahoma City Thunder. Um jogaço e que acabou terminando com a terceira derrota do OKC na temporada. Mesmo com a derrota, dá para dizer tranquilamente que o OKC continua sendo a melhor equipe da NBA. E isso fala muito mais sobre a baita atuação do Minnesota do que qualquer outra coisa. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Bom, já vale destacar de início que os principais jogadores das duas equipes fizeram uma baita atuação. Do lado de OKC, o Shea jogou demais. Eu arrisco dizer, bom, na minha perspectiva pelo menos, na minha opinião, o Shea está fazendo uma temporada até agora melhor, inclusive, do que a temporada passada. Tá se tornando um jogador cada vez mais completo, conseguindo dar mais assistências, conseguindo ainda aperfeiçoar o quesito de bola tripla no repertório dele. Eu sinceramente estou achando que o Shea está jogando até melhor do que na temporada passada. Agora, o alerta que se liga para esse time do OKC, que continua sendo a melhor equipe da NBA, coletivamente é um time muito bem treinado. Porém, contra o Spurs, há menos de uma semana atrás, onde foi eliminado na semifinal da NBA Cup, e agora contra o Minnesota também, duas das três derrotas da campanha do OKC foram de uma semana para cá, né? Nessas duas atuações, só o Shea jogou e o restante dos jogadores de OKC não conseguiram manter a sua regularidade. Principalmente o Jalen Williams e o Chet Holmgren, que são os outros caras a puxarem essa pontuação lá para cima. E nos dois casos, tanto contra o Spurs, tanto quanto dessa vez contra o Minnesota, nenhum dos dois, nem o Chet nem o Jalen Williams, passaram dos 20 pontos. O Shea em todos esses jogos está passando dos 30. O Shea está jogando uma barbaridade de novo. Para mim está jogando mais até do que na temporada passada. Só que nesses jogos que o OKC está perdendo, tem tido esse padrão do Chet e do Jalen Williams não conseguir manter o nível que se espera deles. Enfim, vamos começar olhando pelo lado do Minnesota, o vencedor e com muito mérito, um jogaço emocionante. O OKC por boa parte esteve à frente, o Minnesota também, um jogo que teve várias alternâncias na liderança, mas que indo para a reta final do jogo, o OKC estava na frente. E o Anthony Edwards, putz, muito decisivo, cara. Enfim, o maior destaque do Minnesota, sem dúvidas, Anthony Edwards, ele jogou 40 minutos, fez 26 pontos e pegou 12 rebotes. Vale destacar que, principalmente nessa fase final do jogo, o Edwards foi muito importante, cara. Teve roubo de bola pra cima do Shea, teve toco, se eu não me engano, pra cima do Shea também, teve rebote, teve bola tripla pra virada, em um momento em que o OKC estava à frente. O Edwards consegue ajudar defensivamente dando um toque, na sequência da jogada mata a bola tripla que coloca o Minnesota à frente. O Edwards, de fato, muito decisivo, cara. Ah, eu até esqueci de falar, eu sempre falo no início do vídeo, quando eu coloco alguma coisa nos comentários, né? Eu tinha esquecido de falar. Eu separei uma camisa do Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, e deixei o link nos comentários. Não é camisa do Minnesota, é uma camisa preta com detalhes do Edwards e do Minnesota. É bem bonita, eu deixei o link aí nos comentários caso alguém queira dar uma olhada, quem gosta do Anthony Edwards. Fica essa sugestão. E o Edwards de fato jogou demais, cara. Eu acho que um problema do Anthony Edwards é que às vezes ele é muito irregular. Então tem jogos que ele vai lá e vai meter 19 pontos, tem jogos que ele vai lá e vai meter 24 pontos, tem jogos que ele vai lá e vai meter 40 pontos. Só que o fato é, chega no momento decisivo e ele quase sempre resolve. Mesmo sendo tão novo, é um cara que já consegue lidar muito bem com esses momentos de pressão. E normalmente seria o contrário, né? Esses caras que são tão acima da média, como é o caso do Edwards, normalmente ao longo do jogo vai ser muito regular e chega na fase decisiva, às vezes vai sentir a pressão. O Edwards é o oposto. Às vezes ao longo do jogo ele não consegue manter o nível que se espera dele, mas chega no momento decisivo, quase sempre ele consegue resolver para o Minnesota. Enfim, o Anthony Edwards é realmente um cara muito decisivo. E se o Minnesota venceu, foi graças a ele. Depois dele na formação inicial foi o Julius Randle com 19 pontos, mas ele não fez um bom jogo. Teve 3 de 15 nos arremessos, é um aproveitamento ruim. Compensou com 8 rebotes e 5 assistências, mas o Julius Randle não fez um bom jogo. Por sinal, o Minnesota quebrou uma coisa que eu tinha em mente, que era o seguinte: para vencer desse time de OKC, todo mundo tinha que fazer uma baita atuação. E acaba que o Edwards evoluiu a atuação dele no momento decisivo, ao longo do jogo não foi nada incrível. O Julius Randle fez um jogo ruim. A fase final do McDaniels foi muito ruim, com muitos erros também dentro do jogo. A reta final do Gobert também não foi boa, não à toa ele terminou no banco. O Naz Reid, Julius Randle e Edwards, junto com o DiVincenzo e o McDaniels, fizeram essa formação final do Minnesota.
E o Minnesota conseguiu passar por cima de tudo isso. Fora que ainda no primeiro quarto, o Chris Finch ficou revoltado com uma não marcação de falta do Dort em cima do Julius Randle. Saiu pra cima da marcação e acabou. Da marcação não, da arbitragem, né? Que acabou não marcando a falta. Tava revoltadíssimo e acabou sendo expulso. Então o Minnesota venceu sem o seu técnico, basicamente, né? Porque os outros 3 quartos tava com um auxiliar tendo que comandar esse time do Minnesota. Mas eu acho que essa reclamação efusiva do Chris Finch mostrou a energia que o Minnesota e que os jogadores tinham que ter ao longo do jogo. Porque no início do jogo, o KC estava conseguindo construir uma margem grande, onde normalmente faz isso em quase todos os jogos. Mas depois desse momento de efusão do Chris Finch, o time parece que pegou mais noção do que representava esse jogo, enfrentar o melhor time da NBA, você sempre quer vencer, para se provar mesmo, porque vencer do OKC e vencer do Charlotte Hornets dá no mesmo, conta como uma vitória. Agora, o anímico do time depois de conseguir vencer do OKC muda completamente. Por exemplo, o Spurs fazia uma temporada ok. Depois que vence do OKC, você ganha muito mais moral quando vai enfrentar qualquer outro adversário. O Minnesota, agora que venceu o OKC, mostra que pode bater de frente com qualquer time também. Então, além de contar com uma vitória, é muito mais um anímico do time que pode mudar depois de conseguir uma baita vitória, como foi essa do Minnesota Timberwolves. Enfim, o McDaniels fez 13 pontos com 4 de 13 nos arremessos. Ele não fez um grande jogo. Depois foi o DiVincenzo foi bem na minha visão. Ele fez 15 pontos, foi 5 de 12, nem foi incrível, mas foi 4 bolas triplas, bolas importantes onde ele estava quente no jogo. Não é um aproveitamento incrível, mas diferente do Julius Randle e do McDaniels, em momentos importantes ele conseguiu aparecer. Né? E o Rudy Gobert fez 9 pontos e 14 rebotes, mas teve 3 de 7 nos arremessos. Arremessou pouco e arremessou mal. Um aproveitamento ruim. Fora que lance livre também foi ruim. Foi bem nos rebotes, com 14, conseguiu se impor nesse quesito, mas dentro de quadra mesmo não fez uma grande atuação. E aí os reservas, o Bones Hyland fez 13 pontinhos, foi bem, veio bem do banco. E o Naz Reid, de grande destaque, fez 15 pontos com 5 de 10 nos arremessos, além de 6 rebotes. O Naz Reid foi bem, não à toa, que nem eu falei. O Minnesota terminou o jogo com o Rudy Gobert no banco e Naz Reid e Julius Randle juntos, sendo esses reboteiros do time. Enfim, deu certo, muito pelo poder de decisão do Anthony Edwards. E que nem eu falei, isso me surpreendeu, porque o Minnesota conseguiu vencer o melhor time da NBA sem ter grandes atuações individuais. Nenhum jogador aqui teve uma atuação incrível. A grande questão é que o Anthony Edwards, na fase decisiva do jogo, colocou a partida embaixo do braço. Agora, ao longo da partida inteira, não teve nada extraordinário no Minnesota. E, por exemplo, o Portland, quando tinha vencido do OKC, fez uma atuação incrível. O Spurs, quando venceu do OKC, teve um Wembanyama vindo de forma bizarra do banco. O Devin Vassell, muito decisivo. O De'Aaron Fox, muito bem também. Dessa vez, foi basicamente conseguir ficar dentro do jogo e na fase decisiva ter um cara clutch, que foi o Anthony Edwards. Mas algo impressionante nesse time do Minnesota não teve. Tanto é que foi uma pontuação baixa, né? 112 a 107. Para nível de NBA, é uma pontuação que não é considerada alta. Ainda mais com um ataque tão bom como é esse do OKC. Principal pontuador do OKC agora? Shea. 37 minutos, fez 35 pontos, além de 5 rebotes e 7 assistências. Foi 12 de 26 nos arremessos, não é algo incrível. Mas uma coisa que ele vem aperfeiçoando é a bola tripla. Só que assim como contra o Spurs e agora também contra o Minnesota, em fases decisivas ele vem tomando tocos, vem errando arremessos que não vinha errando ao longo da temporada regular e ao longo da temporada passada. Então, de certa forma, os marcadores na fase decisiva do jogo estão conseguindo anular um pouquinho o Shea, porque ele também teve uma bola tripla incrível, faltando menos de 2 minutos na cara do Naz Reid. Foi lindíssima aquela bola tripla, só que aí o Anthony Edwards foi lá e fez uma ainda mais bonita, depois de ter dado um toco justamente no Shea. Então, assim, o Shea fez uma grande atuação, mas diferente de outros momentos, na fase decisiva do jogo ele vem conseguindo ser anulado. E que isso não vinha acontecendo ao longo de grande parte dessa temporada e da temporada passada. Depois do Shea, Jalen Williams, J-Dub, 17 pontos com 6 de 16 nos arremessos, não chegou nem em 20 pontos. Contra o Spurs já tinha sido assim, hoje se repetiu. Não conseguiu contribuir o que se espera dele. Cara, o que se espera nesse time do OKC é o Shea vai passar dos 30 pontos
o Jalen Williams e o Chet vão bater na marca dos 20. Nenhum dos dois chegou nessa marca. Então fez falta a pontuação tanto do Jalen Williams, tanto do Chet. Depois do Jalen Williams, Chet Holmgren, 14 pontos com 4 de 9 nos arremessos também. Não é um aproveitamento bom, ele arremessou pouco também, cá entre nós, né? E só 5 rebotes é pouco também. E jogou só 24 minutos também é pouco. Depois dele foi o Dort com 11 pontos, mas foi 3 de 12 nos arremessos, sendo 3 de 10 na bola tripla, que é a especialidade dele. Errou muitas, tentou bastante, mas não foi um aproveitamento de fato bom do Dort. E o Hartenstein fez um ponto. Teve 10 rebotes, mas fez um ponto, que foi através de lance livre. Mas dá para se entender essa pontuação do Hartenstein, porque a função dele é defensiva. Ele teve 2 arremessos do jogo inteiro. O máximo que ele tiraria sem ser lance livre, né, seria 4 pontos. Né? Então dá para se entender essa pontuação baixa porque ele não arremessou muito. Contribuiu com os rebotes, pelo menos. E aí de destaque vindo do banco, o Isaiah Joe fez 6 pontinhos além de 4 rebotes. O Caruso 7 pontos e 12 rebotes em 22 minutos. Incrível o Caruso na parte defensiva. Só que ofensivamente 2 de 7 nos arremessos. Não é bom, né? Mas defensivamente foi bem. E o AJ Mitchell, sim, foi muito bem. 14 pontos. Agregou bastante vindo do banco o AJ Mitchell, que é um dos melhores bancários da liga no geral. Quando não tinha o Jalen Williams ainda machucado, ele estava fazendo um início de temporada incrível, por sinal, nesse time do OKC. Com a volta do J-Dub, ele virou reserva naturalmente, mas é um baita reserva. É parecido com o que era o Ty Jerome para o Cleveland na temporada passada. Só que eu não entendi por que o Cleveland deixou o Ty Jerome sair. O Ty Jerome foi para o Memphis, para quem não sabe, e ele tá machucado, quase não jogou na temporada. Temporada passada foi um dos melhores bancários da liga e nessa daqui desapareceu. Enfim. Mas no final das contas, um jogo em que o Chet e o Jalen Williams ficaram abaixo do que se espera nesse time do OKC. Outros também ficaram abaixo, mas é deles que se espera essa puxada na pontuação. E no lado do Minnesota, no geral, não fez uma grande atuação. O Julius Randle foi abaixo, o McDaniels foi abaixo. Só que, na fase decisiva do jogo, o Anthony Edwards resolveu. O Minnesota conseguiu ficar vivo dentro do jogo, muito por essa atuação abaixo do J-Dub e do Chet. E muito mérito do Minnesota na marcação também, é lógico. E o Anthony Edwards, nos 2, 3 minutos finais, incorporou o Michael Jordan. E foi imparável, defensivamente brilhante, ofensivamente melhor ainda. Se o Minnesota venceu, foi graças a esse rapaz. Anthony Edwards é o nome da vitória do Minnesota Timberwolves. Enfim, é só a terceira derrota do OKC e ela veio justo pro Minnesota Timberwolves. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!